Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Amaral e dando continuidade à série de vídeos Talk Show, né? Deu o nome de Talk Show. Eu trouxe aqui o Rafa. A gente vai falar de Project junto com Power Platform, tá? Então, Rafa, muito obrigado pelo aceite do convite, tá? É uma honra tê-lo aqui comigo e quando eu falo honra, né, parece que a gente é bastante formal, tá? Mas a gente é bem amigo, assim, da comunidade. Eu conheci o Rafa em um desses eventos e aí o Rafa se tornou aquele brother que a gente troca bastante ideia e conhecimento, né? Então, o Rafa gosta de falar, o cara é MVP, o Rafa é MVP. E MVP de Project, né? Uma honra tê-lo aqui. Eu tô, como eu sempre falo, né? Tô muito feliz em tê-lo aqui e pra gente bater esse papo gostoso aqui. Oh, legal, Edu. O prazer é meu estar aqui. Na verdade, a honra é minha de ter sido convidado para fazer a participação nesse talk show que você está fazendo. Dar os parabéns, porque você também acabou de ser nomeado como MVP. Então, é um título que já era mais do que merecido pelo trabalho que você está fazendo junto à comunidade. Eu te mandei a mensagem lá no dia já falando, Edu, cara, eu tô muito feliz. Já tinha te falado que você merecia ser MVP antes, mas as coisas chegam com o tempo certo, boa, né? E o seu chegou no tempo certo. Então, é uma honra, na verdade, para mim, estar aqui participando, estar compartilhando um pouco de conhecimento com o teu público e dar os parabéns. Agora você faz parte do time. Que legal. E estamos juntos aí para o que daí vier, cara. Obrigado pelo Rafa. Foi o primeiro cara a me ligar, falar, pô, Du, parabéns, tal. E, cara, eu fico muito feliz e muitas pessoas me ligaram também. Eu vou chamar essas pessoas para participar aqui do Talk Show, caso elas queiram, né? Vamos ver se elas vão querer, mas provavelmente eu acho que sim. Então, eu selecionei várias perguntas aqui, né, Rafa? E uma das primeiras perguntas que tem, e eu também sinto essa necessidade de saber, tá? Obviamente hoje eu já sei, mas antigamente eu não sabia. Quando a pessoa precisa fazer um controle de projeto dentro da companhia, eu vejo que muitas pessoas, a primeira coisa que essas pessoas fazem é abrir o Excel, né? Então vai lá, abre o Excel e já começa a colocar todas as tarefas e começa a fazer o controle ali pelo Excel. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas que querem começar a fazer o controle de tarefas, porém não sabe a ferramenta correta para utilizar ou para realizar esses controles aí? Tá, legal. O que acontece é o seguinte, Edu, eu entendo que existem diferentes necessidades dentro das organizações e diferentes níveis de maturidade também. Então, o Excel acaba sendo o software mais comum porque as pessoas estão acostumadas a usar o Excel para planilhas. E muitas vezes as pessoas que precisam fazer algum tipo de gestão ou que precisam começar a trabalhar com tarefas, elas vão para o Excel, porque é a plataforma com a qual elas se sentem mais confortáveis, né? E elas não são necessariamente gerentes de projeto, profissionais. Eles estão gerentes de projeto, mas não necessariamente são gerentes de projeto. Então é o que a gente acaba vendo como sendo um item mais comum. Mas o Excel não é um software adequado para fazer gerenciamento de projetos. Então tem um amigo em comum nosso que é o Benito. Vou citar o Benito aqui. Benito, boa. você assistir esse vídeo. Abraço, Benito. Mas basicamente o que ele fala, né? Uma vez ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, olha, eu trabalho numa empresa, nós damos treinamento de Excel, o nosso produto é Excel. Mas se eu receber um currículo de uma pessoa em Excel, eu descarto na hora. Eu falei, mas por que, Benito? O cara foi lá, montou um currículo todo bonito. Ele falou, porque a plataforma para você montar documento é o Word. Então, se o cara estiver usando Excel para fazer currículo, ele está fazendo um negócio errado. Na hora que eu pedi para ele fazer uma apresentação com slide, ele vai fazer no Excel também. Então, eu vejo da mesma maneira o Project. As pessoas, o caminho mais adequado é você começar a entender quais são as plataformas, qual é o foco de cada uma, qual é o objetivo de cada uma e usar as plataformas de maneira adequada, porque aí você vai conseguir extrair o melhor resultado. No Excel, eu entendo como uma plataforma que dá suporte, ela pode nos ajudar nesse sentido, mas ela não vai ter o mecanismo de agendamento que a gente precisa ter no Project. E aí fica muito no controle manual do usuário. Então eu prefiro tirar esse controle manual do usuário e passar o controle para a plataforma que é desenhada para aquele fim específico. Boa. E falando um pouquinho do Project, né? Ah, legal. Então a partir de agora eu não vou utilizar o Excel
eu vou começar a utilizar o Project para poder fazer essa gestão dos projetos. Não é assim que funciona, né? Vou abrir o Project e começar a cadastrar todas as tarefas dentro do Project. O que as pessoas precisam saber antes de abrir o Project e colocar as tarefas e todo esse controle lá dentro? O que você... dicas assim que você pode dar para as pessoas ou até estudos relacionados a isso? Legal. O que acontece é assim, o Excel ele é uma plataforma que a gente pode trabalhar de maneira intuitiva, né? Então ele é basicamente uma coleção de linhas e colunas, você lança os valores, faz uma soma, faz uma função, se ele entrega para você o resultado que você está esperando. Então, ele é um software feito para ser intuitivo. O Project já não é tanto um software que a pessoa pode ir fazendo de qualquer jeito. E esse ponto que você está colocando é importante, por quê? Porque quando você faz um cronograma, você precisa saber quais são os passos necessários para montar um cronograma, de maneira que quando você chegar no final e ele te entregue as datas, entregue custo, entregue informações para você poder tomar decisões, você tenha confiança naquelas informações. Uma coisa bem interessante de comentar, assim, eu trabalho bastante com treinamento, né? Então, muitas vezes a gente começa a primeira aula do Project, aí a gente faz lá ali um bate-papo, o pessoal começa a aprender algumas técnicas. Na segunda aula, a gente fala, pessoal, agora nós vamos criar um projeto real, baseado aqui em um cenário real. E o cenário é o mesmo para todo mundo. Então, eu passo o exercício, o cenário é o mesmo para todos. Se tiver 10 alunos na sala, é possível dar 10 resultados diferentes. Então, como é que você vai confiar naquilo quando a gente está falando de projetos de milhões de reais, né? Como é que você vai confirmar datas? Então, por isso que você precisa ter essa sequência. E a sequência, basicamente, é você determinar as datas de sessão que você vai ter no seu cronograma, você vai ter que determinar os modos de agendamento adequado, porque o Project tem 2 modos de agendamento, então você precisa determinar os modos de agendamento adequado. Você não pode fazer inputs manuais no cronograma, em termos de datas. O que acontece é que o Project ele é uma calculadora, né? Então você vai fazer o input de vários dados, ele vai processar aquelas informações e vai entregar para você o resultado final. Então tem alguns passos que você precisa seguir, que digamos que sejam obrigatórios você seguir quando você vai construir um cronograma, para você ter um bom nível de confiança na informação que você está entregando. Em relação a treinamento, essas coisas, onde que as pessoas podem procurar esse tipo de informação, eu criei uma série, eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa. Importante, importante, isso é legal. Eu criei uma série chamada Project na Prática. Tá? O que é o Project na Prática? Basicamente, eu trago um projeto e falo, olha, nós temos um projeto de fazer aqui a gravação com o Edu. Então temos que preparar toda a infraestrutura, áudio, vídeo, tudo mais. Então eu passo os parâmetros e a pessoa pega aqueles parâmetros e monta o projeto. No final eu entrego o resultado, para a pessoa conferir se o valor está batendo ou não. E aí ali, nessa série, você tem... Eu falo, por exemplo, vamos trabalhar com a questão de calendários, né? Vamos determinar as datas de sessão. Se a pessoa nunca ouviu falar daquilo, não sabe como é que ela vai trabalhar com aquilo. Então eu também tenho links para vídeos da Microsoft, vídeos do meu canal, posts que eu escrevi no meu canal sobre cada um dos tópicos que eu coloquei. Essa série ela é gratuita, basta você entrar lá. Depois você deixa o link aqui pro pessoal. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o canal do Rafa. Isso, mas já basicamente, vários vídeos lá já, Rafa. Mas basicamente o que o pessoal vai fazer eles vão baixar, é um documento Word. Eu acho que eu estou na 8ª, deve ter uns 8 desse. Então são 8 projetos diferentes. As pessoas podem só baixar em um Word, e aí tem os passos, tem o modelinho de cronograma e o resultado. Então o cara vai acompanhando, dá para você ter um pontapé inicial bem bacana. Boa. Fora outros canais, fora material oficial da Microsoft, mas essa série que eu fiz, que é o Project na Prática, eu gosto muito dela, porque é isso, é mão na massa. Project na Prática desde o começo. Legal. Serve para quem já é um usuário experiente, mas precisa ter algumas dicas. Serve para o usuário que está começando a trabalhar com software agora. Legal, muito bom. E o Project é incrível, gosto bastante. E falando um pouquinho do Project, e junto com o Power Platform, na questão de automatização, na questão de facilidade de input de informações, a gente vai falar um pouquinho mais para o final aqui do nosso bate-papo, o cenário do Project, né? O que o Project tá prometendo aí, a aplicação está prometendo. E fala um pouquinho para a gente como o Power Platform, né? As soluções de Power Platform, Power Automate, Power Apps, ou Power Virtual Agents, ou Power BI também, né? Pode ajudar o pessoal que trabalha com Project nas empresas. Legal. Então o que acontece é o seguinte, nós estávamos falando aqui de Project e ficando no nível mais usuário, né?
Quando você pensa no nível organizacional, então você vai poder contar com o Project Online, que é uma plataforma de gerenciamento de projetos, de programas e de portfólios. Então é uma coisa já bem maior, bem nível corporativo. Quando você trabalha com esse nível corporativo, existem diferentes processos que a gente precisa garantir que aconteçam dentro da organização. Então, para dar alguns exemplos, né, a gente pode, eventualmente, usar a plataforma mais comum do Power Platform, que é o Power BI, para se conectar no Project Online, obter os dados da nossa fonte em relação aos nossos projetos, aos nossos recursos, a qualquer informação do portfólio, e aí começar a criar relatórios, dashboards, painéis que vão ajudar os executivos a tomarem decisões. Então eu posso ter visibilidade dos projetos, dos programas, da saúde dos projetos, como é que nós estamos em termos de performance, eu posso analisar a capacidade e demanda de recursos, que é algo que as empresas precisam muito. Então, para eu absorver 10 novos projetos no ano que vem, eu tenho recursos suficientes, então você pode usar, por exemplo, o Power BI para obter esses dados. O Power Automate, pegando um outro exemplo dentro do ecossistema Power Platform, né? O Power Automate pode ser utilizado para a gente poder automatizar alguns processos. Então, um exemplo bem simples, né? Eu trabalhei com um cliente que eles precisavam, quando um projeto é cadastrado, aquelas informações é feito um input daquelas informações num formulário, e o que eles gostariam, né? Todas as vezes que um input era feito, alguém manualmente precisava preencher um documento em um Word, depois transformar em um PDF e mandar para o cliente aquele termo de abertura. O que a gente fez? A gente usou o Power Automate para que toda vez que um novo projeto é cadastrado, ele captura essas informações, já popula o Word já gera um PDF, ele já sabe qual é o cliente para qual que ele tem que mandar, pega o e-mail, já manda. Então todo um processo que eventualmente tivesse que ser feito de maneira manual, já pode ser convertido usando o Power Automate em conjunto com o Project Online, por exemplo. Né? Então uma coisa bacana. Outro exemplo são os chatbots lá do Power Virtual Agents. Eu não conhecia o Power Virtual Agents até o dia que eu fui na palestra do Edu. Aí sentei lá e falei, eu quero entender o que é esse negócio. Em 5 minutos já sabia tudo praticamente do software, né? Pra você ver como o cara é bom. E basicamente a gente pode usar, por exemplo, o Power Virtual Agents para criar um chatbot de respostas para os gerentes de projeto. Então eu posso, imagina, eu sou um gerente de projeto, eu quero saber como abrir um novo projeto. Eu posso abrir o bot e perguntar como abrir um novo projeto. E ele já ter as respostas pré-preparadas para me dar essas informações. Inclusive, o chatbot pode até perguntar, você quer que eu abra o projeto para você? Me fala aí, qual que é o nome, qual que é a data de início, qual que é a descrição. E ele mesmo já pode fazer esse input. Legal, que legal. Então, eu poderia fazer tanto para uma ação ativa de abrir um projeto, ou como uma ação reativa de responder para ele uma dúvida que ele tenha, informar alguma coisa com relação à base de conhecimento. Então a integração entre o Project Online e as plataformas do Power Platform, ela funciona de uma maneira excepcional, basta que a gente entenda quais são os nossos processos, as nossas necessidades, e aí a gente consegue fazer tudo. Legal, falando um pouquinho dessa explicação aí que você deu, gostei pra caramba, né? O Rafael se expressa muito bem. Rafael é espelho, assim. E falando um pouquinho de project, quando o usuário pensa que esse processo é um processo muito complicado de se executar, aí que ele está enganado, né? Porque o Power Platform, ele surgiu, o próprio nome diz, né? Power Platform é a plataforma de empoderamento do usuário, né? Então aquele usuário que acha que um processo de automatização é um processo muito complicado de se fazer, precisa de códigos, linhas, precisa ser expert para fazer isso, ele está enganado, né? Então, basicamente, ele abre o Power Automate e o importante é ele saber o que ele quer fazer lá dentro. Exatamente. Né? Ele conhecer um pouquinho da trilha, desde o início até o fim, e a partir daí, muito simples, com um processo muito simples, poucos cliques ele consegue chegar no resultado final, né? Para te dar um exemplo, a gente fez o evento e eu assisti a sua palestra no sábado, na segunda-feira eu já estava gravando vídeo para o meu canal, usando o recurso. Então você vê como é que é uma coisa pro empoderamento do usuário mesmo, né? Dá poder para o usuário. O Power Platform ele traz muito essa questão de empoderamento para o usuário, né? E falando um pouquinho de outra pergunta aqui bem legal, como que essa trilha de adoção do project nas organizações, né? Normalmente as organizações, como a gente já falou, né, adotam muito o Excel para esse processo, mas como que
que eu consigo levar o Project para as organizações e fazer com que eles usem o Project nas organizações? Tá, eu penso, Edu, que a coisa mais importante é a empresa ter processos pré-definidos. Se você simplesmente implantar o Project, ele sozinho não vai fazer nenhuma mágica. Boa. Você sabe muito bem disso, Sei, né? sei. Qualquer tecnologia, se você implementar sem processo, não vai adiantar. Um exemplo, a gente pode fazer o spoiler aqui, né? Você estava fazendo o vídeo anterior com o César, que é de uma área totalmente diferente, mas o que ele falou primeiro que eu capturei? Processo. Boa. Então, se a área tiver o processo, você consegue implantar a solução, mas o contrário é muito difícil. Então, eu entendo que a implantação do Project Online depende de um processo de gerenciamento de projetos que possa fazer com que a plataforma sustente esses processos. Então, você vai usar a plataforma para sustentar os processos. E aí, tendo esses processos, você começa a desenhar o Project Online de uma maneira que ele esteja alinhado à sua estratégia de negócio e começa a fazer a adoção nas áreas. Pode começar por uma área. Quando funcionar bem, você faz o benchmark para as próximas áreas, mas eu penso que a chave de tudo, nesse caso específico, é processo. Viu, Rafa? Quando as empresas, aquele profissional aqui da área de negócio, por exemplo, vou começar, tá bom, entendi o que o Project faz, vou começar a usar o Project agora aqui na empresa, e vai lá para a TI e pede a licença do Project. Foi lá, pediu a licença do Project, instalou na máquina e não aconteceu nada. Por que normalmente isso acontece? O usuário, não somente o Project, né, outras soluções Microsoft também, que precisa de um licenciamento premium, um licenciamento diferenciado, vai até TI, consegue, com muito custo, consegue aquela licença, instala na máquina e não acontece nada. E aí, que dica você pode dar para esse profissional que não conseguiu esse sucesso com o Project? Não, eu entendo, Edu, e essa é uma excelente pergunta. Eu entendo que isso vai partir muito de uma necessidade de um acompanhamento, muito provavelmente um acompanhamento profissional que vai ajudar essas pessoas a entenderem como utilizar a plataforma. Você tem a questão processual, que você precisa saber como a plataforma vai ajudar o teu processo, mas se você não souber como usar a plataforma de uma maneira adequada, você também não consegue ter sucesso. Porque é aquela questão que a gente estava falando de Excel, né? O Excel é muito intuitivo, o Project tem uma aparência de Excel, né? Você olha para ele ali, parece linhas e colunas, mas volta aquele assunto que a gente estava conversando. Ele precisa ter um acompanhamento e ele precisa ter um passo a passo. Então, se eu não conseguir seguir esse passo a passo, eu não consigo sair do outro lado com informações bacanas, não consigo ter visibilidade de tudo que eu preciso e, consequentemente, eu não consigo ser uma pessoa que vai, dentro da organização, reproduzir aquela informação ou ser um apoiador daquele software, da plataforma. Então, eu entendo que o Project, diferente de uma plataforma que a gente consiga, como o Excel, trabalhar de maneira intuitiva, é muito importante que as pessoas estudem efetivamente, tenham um acompanhamento, talvez uma ajuda profissional de fato, para ela poder entender como o software vai ajudar dentro do processo de negócio, como fazer a configuração do software de maneira adequada, como estruturar o software de maneira adequada. Talvez você vá começar de maneira simples e aí você vai fazendo ondas, né? Para que você possa atingindo mais pessoas, obtendo resultados, sabendo como você pode melhorar e aí você consegue ter uma boa utilização do Project, sim. Boa, legal. Então, a ajuda de um profissional acho que é inevitável, né? Um auxílio ali na adoção e quando essa curva de maturidade ela alcançar aquele pico necessário, a pessoa consegue tocar os projetos usando o Project de forma natural, né? Porque fica natural, né? E aí vira cultura, né? Lá na Baymetrics a gente criou um escritório de projeto e as empresas, os nossos clientes, eles ficam abismados quando a gente manda um relatório no Power BI para eles visualizarem, eles conseguem dar os cliques e tal. Caramba, que solução fantástica que vocês usam. E se a gente for pensar, não é tão complexo, né? Basicamente, o que a gente fez foi juntar as caixinhas aí, as pecinhas, as ferramentas para que esse escritório de projetos pudesse ter toda a automação e toda a visibilidade que ele traz, né? E falando um pouquinho do Project, do cenário do Project, a gente sabe que o Project está passando por uma mudança agora, e essa mudança, o Project for Web, né? Então tem todo esse cenário, trazendo ainda mais a integração com o Power Platform a respeito de base de dados, está mudando a base de dados, que o Project surgiu lá atrás, junto com o SharePoint, né? Está tirando um pouquinho
saindo um pouquinho do SharePoint, conta um pouquinho o que você enxerga do Project, quais são as novidades do Project, tá? Tá, legal. Então o que acontece, Edu, é assim, o Project Online, hoje, como nós o conhecemos, ele é todo baseado, estruturado em SharePoint. Ele nasceu lá atrás com Project Server. Então nós tivemos Project Server 2002, 2007, 2010, 2013, 2016 e o Project Online surgiu como uma oferta desse serviço na nuvem para já aproveitar toda a nuvem da Microsoft, o Microsoft 365, né? Mas ele é todo baseado hoje, o Project Online, em SharePoint. E algumas pessoas, algumas organizações acabam entendendo que o Project é uma ferramenta massiva, digamos assim. Ela tem muitos processos, ela tem muitas nuances, eu preciso ser, como a gente estava falando, eu preciso ser um usuário muito avançado para usar. Muitas vezes eu preciso de alguma coisa que seja um pouco mais light, que eu consiga começar bem simples, e aí depois eu posso ir customizando aqui e ali, fazendo alguns ajustes. Claro que você vai ter empresas que precisam de um processo formal, estruturado, que tenha vários níveis de aprovação, isso é natural, depende do contexto de cada empresa, mas existem empresas que têm uma maturidade um pouco mais baixa que querem começar de maneira mais simples. Então, pensando nesse público, a Microsoft trouxe o Project for the Web, já é uma plataforma que está disponível, e o Project for the Web ele foi completamente redesenhado. A única coisa que ele traz do Project original, como nós conhecemos, é a engine, né, a engrenagem ali por trás, o motor, digamos assim, de cronograma. Mas a parte de organização, de como ele é estruturado, tudo isso hoje é baseado no Power Platform. Então ele usa a base de dados do CDS, ele é completamente integrado ao Power Automate. O aplicativo do Project para a gente usar é um Model Driven do Power Apps, né? Então é uma tecnologia nova que está disponível, que as pessoas podem usar, que as organizações podem usar, se elas entendem que o nível de maturidade delas ainda não é tão alto e nós queremos começar com algo muito simples, que eu consiga rapidamente criar os meus cronogramas, criar os meus projetos sem muitas necessidades de aprovação. Mas a beleza do Project for the Web é justamente essa. Eu posso começar muito simples e se eu precisar melhorar, se eu precisar aumentar o nível de complexidade, porque o meu nível de maturidade subiu, a minha régua subiu, o que eu faço? Eu customizo Power Automate, Power Apps e faço com que o meu Project for the Web se torne também ele mais robusto, mais, vou dizer mais complexo, mas estando alinhado com a estratégia de negócio, com os processos que a gente tiver na organização. Então, essa é a grande vantagem que eu vejo no Project for the Web. Legal pra caramba, Rafa. Eu aprendi bastante coisa aqui. O Rafa falou que assisti uma palestra 5 minutos já estava fazendo, né? Eu assisti aqui essa conversa nossa. Essa conversa nossa, aprendi pra caramba, tá? Então, eu vou criar uma segunda parte desse vídeo. É uma honra, mais uma vez, ter o Rafa aqui. Eu não posso perder essa oportunidade de fazer mais de um vídeo com o Rafa, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de mercado de trabalho de Power Platform, mercado de trabalho de Project também, tá? Então, mais uma vez, Rafa, vou dar um agradecimento aqui bem rápido, porque a gente vai ter outro vídeo também. Muito obrigado por ter aceito esse bate-papo. O Rafa Santos, ele é um cara que eu admiro muito e, mais uma vez, muito obrigado. E as considerações finais vou deixar para o outro vídeo. E é isso aí. Obrigado, Rafa. E como eu sempre digo, até mais e fui!